Creio que todos devem ter tido um domingo bom em família. Eu estou certo? Todos ficaram em família, não é? Família é o projeto de Deus. E nós estamos num ano, 2024 é um ano que é cheio de desafios. Desafios que, não querendo ser redundante, eles vêm para desafiar o cristão mesmo, sabe? Colocar situações na nossa vida, e essas situações que são colocadas na nossa vida, elas não vêm do inimigo, elas vêm do Senhor, porque Deus tem prazer em nos provar. E eu queria compartilhar com vocês algo que muito tem me incomodado, no sentido de me preocupar com o fato de vocês estarem entendendo e enxergando as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque lá atrás, quando Deus tirou o povo do Egito, que eles se lançaram naquele deserto, eles sabiam de todas as coisas que estavam acontecendo ao redor deles. Eles sabiam de todas as coisas, de todos os possíveis inimigos que eles iriam encontrar pelo caminho. Por quê? Porque eles tinham essa consciência de onde eles tinham que andar e de onde Deus queria os levar. Apóstolo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que existe vida além de Jaguariúna. Que às vezes nós estamos tão presos no nosso mundo, que é pequenininho, que nós não damos conta das coisas que estão acontecendo à nossa volta, às vezes até um pouco bem longe, que vão nos afetar, que vão afetar a nossa vida. Às vezes nós não damos importância para as coisas que estão acontecendo lá longe, mas elas vão seguramente afetar a nossa vida. O povo, quando saiu do Egito, eles não ficaram somente naquele mundo deles, ali, naquele mundinho deles. Eram muitas pessoas, eram milhões de pessoas, conduzidas por um único homem, Moisés. Mas eles tinham a consciência, e Moisés tinha essa consciência de passar para eles a realidade do momento. Aquilo que estava acontecendo e o que viria a acontecer com eles. E quando eu falo para vocês que existe vida, existe algo além dos limites de Jaguariúna, eu quero dizer que nós não podemos ficar limitados ao nosso próprio problema. Lembra quando eu disse para vocês, falei assim, olha, Deus não conversa com as nossas limitações, Ele conversa com as nossas decisões. Aquela decisão que eu tomo, é isso que Ele está vendo, porque Ele está vendo a resposta que nós estamos entregando para Ele. E o ano de 2024, ele é um ano desafiador, muito desafiador. Quando a gente olha para o contexto, o cenário mundial, aquilo que está acontecendo no mundo todo, nós vemos que, por exemplo, a guerra da Ucrânia vai para o 2º ano. Mas, apóstolo, como que isso vai afetar a minha vida aqui no Brasil? Ninguém sabia, mas a Rússia era o maior fornecedor de defensivos agrícolas do mundo. E nós sentimos. Então, nós temos que ter a percepção do Senhor para saber que nós temos que colocar em oração, não é tomar o partido da Rússia ou da Ucrânia, não é isso, não é isso. Porque entre direita e esquerda, o que importa é a posição da igreja. A igreja tem uma direção dada pelo Senhor. Muitas pessoas estão perdendo a vida lá, sem ter nada a ver com aquilo. Perder tudo, perder casa, perder pai, perder mãe, perder filhos. E esse, hoje, é o maior evento que está acontecendo. E nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos ver, porque hoje existe algo chamado inteligência artificial. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já perceberam que
Eu não sei se acontece, já notaram assim, vocês estão falando alguma coisa, o celular de todo mundo está conectadinho, né? Está todo mundo, hoje está todo mundo conectado, né? Está vindo uma chuva, uma tempestade do sol aí, está atrapalhando a vida, está deixando muita gente nervosa, porque as conexões estão caindo, tem muita gente ficando estressada, e por isso que eu falo, vamos controlar a emoção aí, olha o fruto do Espírito, que eu também já falei, eu vou falar de hoje até o final do ano, da importância da gente controlar as nossas emoções. Por quê? Querido, estar online não governa a sua vida. Não governa a sua vida. O fato de você estar aqui dentro, o fato de você estar aí hoje nos assistindo, você está usando, você que nos assiste, a rede mundial de computadores de uma forma do bem. Mas a inteligência artificial é a segunda coisa que vem nos desafiar no ano de 2024. Por quê? Porque existem 4 tipos de inteligência, mas uma delas, quando eu estava notando, estava lendo, é algo que diz assim, olha, são máquinas, são algoritmos que são criados e eles vão ver você. A máquina vai ver você e vai analisar, vai olhar pela tua emoção, ela vai conseguir captar a tua emoção através do teu celular. Você já deve ter notado que às vezes você começa a falar muito de uma coisa perto do teu celular, de repente o Google vem e começa a mandar uma porção de coisas referente àquele assunto que você estava falando. Isso é uma manipulação. Isso é algo que vai entrando na nossa mente, porque a nossa mente ela vai recebendo tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente consome, é processado na nossa mente, e se nós não quebrarmos essas fortalezas, aquilo que nós ficamos dependentes de uma coisa que está chegando para nós, dessa forma. Então, o que nós temos que fazer? Tomar cuidado, ficar atento com as coisas que acontecem. O crente, o cristão, ele precisa sim ficar atento às coisas que estão acontecendo no mundo. E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que orar pelos nossos governantes. Para quê? Para a gente estar lá? Para a gente ocupar um cargo lá? Não, não é isso. É para que a nossa liberdade de poder adorar ao Senhor não seja cerceada, não seja limitada, não seja proibida, como acontece em muitos lugares do mundo, por exemplo, Coreia do Norte, onde tem aquele coreanozinho desse tamanhinho assim, que mandou matar até a noiva dele, porque ela não concordou com as coisas que ele falou. E isso acontece? Sim, acontece. E a inteligência artificial, ela vai fazer muitas coisas, porque esse ano tem outra coisa muito importante que vai acontecer e que vai mexer com o mundo todo. Os americanos vão votar, eles vão escolher um novo presidente, e isso vai ter um impacto muito grande. Eu digo para vocês, independente, nós não estamos aqui para dizer se aquele é bom, se o outro é bom, nada disso, se aquele é ruim, se aquele outro, não. A nossa posição como cristão é, sabendo que aquilo pode respingar sobre nós, é colocar diante de Deus. Cada um de nós tem que ter a plena consciência de que nós temos que orar não somente pelos nossos problemas, mas pelo problema dos outros. A semana passada eu ministrei aqui sobre amar os inimigos. É difícil, muito difícil, não é fácil. Não é fácil. As primeiras orações são abençoa, Senhor. Depois da terceira, quarta, quinta vez, você já começa até a não olhar para aquela pessoa que é teu inimigo, que você não criou aquilo, ele aconteceu por algum fato, alguma coisa assim, mas você começa a já orar de uma forma diferente. O Senhor, Ele quer isso, mas para que essas coisas venham acontecer na nossa vida, você tem que estar alinhado na mesma medida do Senhor. Por que a nuvem de glória lá no tabernáculo, lembra quando o povo saiu do Egito, à noite tinha, durante o dia, o sol escaldante do deserto, uma nuvem de glória ficava sobre o tabernáculo. Aí tem gente que fala assim, bom, ela ficava lá porque Deus prometeu que eles iam para a terra prometida. Tinha algo que acontecia ali, então Deus tinha que cumprir a palavra dele.
Presta atenção, que isso é muito sério. A nuvem de glória estava sobre o tabernáculo, porque o tabernáculo tinha a mesma medida de Deus. Se você não tiver a mesma medida de Deus, não adianta ficar ofendidinho, porque as coisas não estão acontecendo para você aqui na terra, porque não vai acontecer, porque você não está tendo a postura de buscar a mesma medida que Deus quer para a tua vida, você devolver para Ele. Vocês estão me entendendo? É isso que acontece. Então, muita gente acaba, às vezes, se revoltando, fala assim, puxa, mas não está acontecendo a glória de Deus, eu queria que acontecesse comigo aqui na terra, mas por quê? Porque a medida em que você está trabalhando na tua vida, não é a medida que Deus tem para você. Então, você pode fazer o que você quiser, você pode se colocar de joelho, você pode dizer que ama o Senhor, você pode dizer um monte de coisas. Ele não vai responder. Porque ele é ruim? Não, porque ele é bom demais. Porque a medida que ele tem para você, você não está buscando. Vocês estão me entendendo? A medida que ele tem para você, você não está buscando. Jesus disse, abra a sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 13, Jesus está falando algo maravilhoso. Ele está dizendo para nós o seguinte, Mateus 5, a partir do versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, ele está dizendo que nós somos o sal da terra. Significa o seguinte, que a gente tem que salgar a terra. Uma coisa que eu tenho visto, graças a Deus eu não vejo aqui, né? Mas às vezes a gente acompanha certas notícias que chegam, né? E eu falo para vocês que nós temos que filtrar tudo aquilo que chega. Porque 90% daquilo que chega de mensagem para a gente é mentira. E nós temos que ter a capacidade de chegar e checar tudo aquilo que chega para nós. O mundo, a mídia, tem colocado aquilo que ela quer, e não aquilo que é a verdade. A Fernanda, minha filha, está aqui hoje, lá de Portugal. E de vez em quando ela chega, ela mesma fala, nossa pai, mas as informações que chegam do Brasil lá para nós, não é a realidade daquilo que a gente está vendo que está acontecendo aqui. E as coisas que acontecem lá, não é a realidade daquilo que chega para nós, não é a verdade, porque a verdade está sendo camuflada, nós estamos sendo enganados, estão mostrando para nós aquilo que eles querem que nós possamos enxergar. E qual é a nossa função? Qual é o nosso papel? É se posicionar? Não, de forma alguma. A nossa posição não é de um lado nem de outro, a nossa posição é da igreja. Qual é a posição da igreja? Seguir a palavra de Deus. Quando eu me coloco diante da palavra de Deus, quando eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero que a verdade chegue até mim. Quando eu me coloco dessa forma, você se coloca dessa forma, você está dizendo para o Senhor que não aceita a mentira. E cuidado com aqueles que gostam de ficar, recebe um negócio e já manda para o outro, né? Assim, tem aqueles que gosta de chegar e mandar. Chegou um negócio, já manda. Vou mandar para a minha rede toda, para a minha, como é que chama? Para a minha lista toda, vai. Enfim. Chega uma mentira, aí você manda aquela mentira viaja, né? Vai para todo lado, né? E tem aqueles que vão acreditar. Aí entra aquela situação, quem é o pai da mentira? Pois é, não quero nem falar o nome dele. Mas a partir do momento que você faz, mas isso foi só um negócio no celular que eu fiz. Querido, presta atenção. Jesus, ele foi muito claro, porque ele disse que a gente seria muito feliz nesta terra. E ele deu a receita das bem-aventuranças. Depois que ele fala, primeiro como seriam felizes, aí ele diz o que a gente tem que fazer para ser feliz.
você continua o capítulo 5 inteirinho, vai lendo até o fim, você vai se surpreender com as coisas que Jesus fala. Você vai chegar ao ponto de ter desejado nascer na época da lei, porque dependendo do que você fizesse, você levava uma pombinha ou uma ovelha e sacrificava no altar e estava tudo bem. Jesus, ele fez o quê? Ele pegou a lei e trouxe para o coração. Ele disse assim: não, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele vai falando algumas coisas que vão às vezes nos chocando. Como por exemplo, né, a palavra de Deus diz: não adulterarás. E Jesus, ele fala: eu porém te digo que se você olhar no sentido de cobiçar, você já está pecando. É aí onde tem muita gente que fala assim: gente, então era melhor nascer na época da lei, porque agora a coisa ficou um pouco mais difícil, e ficou mesmo. Por que a coisa ficou mais difícil? Porque Jesus pagou uma conta, minha e sua, que ninguém no universo seria capaz de pagar. E ele fez isso. Fez isso por mim, fez isso por você. E o que nós temos que fazer? Ou melhor, o que nós estamos fazendo? Então nós olhamos certas coisas. A apóstola falou algo aqui interessante, falou assim: olha, a nossa atitude, quando ela falou daquela senhora na praia. Nós sabemos que família é o projeto de Deus. Nós sabemos que família é o projeto de Deus. Mas não adianta você querer gritar à força para os outros verem, querer impor as coisas para os outros à força, dizer: não, família é o projeto de Deus, é homem, é mulher, é não sei o quê, não adianta, isso não vai levar a nada. Sabe o que as pessoas, sabe o que o mundo vê? Vê as nossas atitudes. Não é gritar, é viver a palavra de Deus. Essa é a diferença. Não é gritar, eu vou viver a palavra de Deus. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu sou um sacerdote na minha casa, eu dou um bom testemunho na empresa onde eu trabalho, na minha vizinhança, na escola para aqueles que estudam, em todo lugar. Quando você dá um bom testemunho, você está fazendo muito daquilo que o Senhor quer que você faça. Você está dando um testemunho, você está dando uma prova de que servir a Deus é o melhor caminho que se pode ter. Essa é a realidade. Então ele fala que nós temos que ser o sal da terra. Quando eu faço isso, quando eu mostro para os outros a minha atitude em Cristo, eu estou salgando o ambiente, eu estou dando tempero no ambiente onde eu estou andando. As pessoas vão olhar e ver que, fala assim: olha, peraí, ali tem um homem diferente, ali tem uma mulher que ele é diferente, alguma coisa tem ali, aquele jovenzinho é diferente, alguma coisa tem, sem gritar, sem querer mostrar as coisas. Hoje, essa semana, eu acho que todos aqui acompanharam um desfecho aí que teve aí entre dois pastores, né? E um criticando o outro, tal, negócio de seita, tal, não sei o quê. Eu não quero nem citar um negócio, porque os dois são muito conhecidos, cada um muito inteligente na sua área. Mas eu olhei para aquela discussão, aquele negócio de um ataque e do outro, aí, de verdade, gente, eu pensei no seguinte, eu vou falar para vocês o que eu pensei. Falei: olha, eu não me lembro de ter visto na Igreja Católica um padre atacando o outro. Eu não me lembro. Mas o que tem pastor, um agredindo o outro. Aí aí me veio uma outra coisa. Eu falei assim: Jesus fala assim: ó, eu vou buscar a minha igreja. Eu falei: nossa, Jesus vai ter um trabalho e tanto. Pensa bem. Eu falei assim: será que a gente tem que aprender um pouquinho com os católicos, com a cúria, sobre a tratativa, como eles se tratam, e aplicar na igreja
do Senhor, eu estou falando isso não é para chocá-los, não. Eu não estou falando de doutrina do Senhor. Eu estou falando com vocês sobre organização. Eu vejo com tristeza isso, e eu fico até emocionado, porque eu falei, puxa vida, como que a gente queria que as igrejas fossem mais unidas, que os pastores fossem mais unidos, que não ficasse esse negócio de agredir um ou outro, porque aquele tem aquilo, aquele está esfolando os irmãos da igreja, aquele está não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, onde nós vamos parar com esse tipo de pensamento? E eu falo para vocês, aqui na Atitude Real, nós ensinamos a palavra. Aqui nós ensinamos a verdade. Então, a coisa é o seguinte, se a carapuça serviu, veste. Veste. Porque se sobe alguém aqui no altar e chama e fala para assim, ó, vocês são tudo prostitutos. Se eu estiver sentado lá, eu falo assim, Senhor, amém, eu sou um prostituto. Em alguma área da minha vida, o Senhor está falando comigo. Se é alguma coisa que vai acontecer agora, se vai acontecer no futuro, mas desde já eu quero colocar minha vida diante de Ti. Essa é a postura de um cristão de verdade. Essa é a postura que nós temos que ter, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, que estão olhando, estão fazendo, sabe o que hoje? Rindo da gente. Estão rindo. Eu tenho conhecidos que são islamitas. E pasmem, eles estão lá, moram lá, tem loja lá no Brás. Um judeu e um do Islã. São vizinhos de loja. E vão comer todo dia junto, e conversam, e falam respeitosamente. E nós? E nós? O que nós estamos fazendo? Eu acho que então nós vamos ter que aprender com o Islã, vamos ter que aprender com os católicos, vamos ter que aprender mais ainda com os judeus. Gente, se nós não olharmos para as nossas atitudes, vai ser difícil nós encararmos a plenitude de Deus. Nós queremos o poder de Deus, mas não queremos o Deus de poder. E isso tem que mudar na nossa vida. Olha que isso aqui ficou uma frase bacana. Nós queremos o poder de Deus, mas não queremos o Deus de poder. E isso nós precisamos tomar atenção. Nós precisamos ver. Você pode estar sentadinho aí, você está assistindo. Eu falei, poxa, mas que palavra que o apóstolo está mandando hoje. Eu vou na igreja para sair cheio, mas você vai sair cheio, querido. Sabe por quê? Pensa bem. Quando Elias chegou diante daquela mulher, e ele falou assim, olha, que Deus tinha falado para ele, você vai lá, você vai procurar essa mulher assim, 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 tal, tal, e vai falar para ela, ela vai te dar sustento. Ele não tinha nada. Ele estava numa situação desafiadora. Desafiadora. E ele chega na casa daquela mulher, e ele fala assim, o que você tem? Ela fala assim, eu tenho um pouquinho de azeite e trigo para fazer um pão, que eu vou fazer esse pão para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque a fome estava assolando toda aquela região. E o que ele falou? Você vai fazer um pão para mim. Você vai fazer um pão para mim. Por quê? Ele foi debaixo de uma palavra. Ele foi debaixo do envio. Ele deve ter olhado para aquela situação daquela mulher e falado assim, e pensado com ele mesmo, assim, Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O Senhor me mandou para um lugar, eu procurei a mulher que o Senhor falou, a situação dela está ruim, e o Senhor me mandou aqui, ela só tem aquilo, porque ele deve ter falado com Deus. Eu creio que ele deve ter falado com Deus, não questionado a Deus, mas ele deve falar, olha, Senhor, eu estou aqui, eu vou falar então, para ela fazer esse bolo para mim. E ela fez. E ela fez. Mas o que aconteceu? Ele falou assim, você tem vasilha de azeite? Para colocar azeite? Ele tem. O profeta orou por aquela vasilha que ele tinha lá, e foi até onde ela tinha uma vasilha, e ele deu para ela,
E ela começou a despejar. E vocês conhecem a história. Encheu uma porção de vasos. E não tinha mais vasos. Ele falou assim: ó, vai procurar. Peça para os vizinhos. Tragam aqui. O que estava acontecendo ali? Estava havendo um mover, estava se enchendo do Espírito Santo naquele lugar. O Espírito Santo chegou naquela casa, a ponto dela viver o resto da vida dela, ela e o filho dela, com todo o azeite que veio de um fruto de um milagre, de uma ação do Espírito. E o Senhor, quando Ele diz assim, que nós temos que ter a mesma medida que Ele está falando que nós temos que ter, quando Ele diz que nós temos que ser sal e luz, significa que eu tenho que estar inserido na palavra, eu tenho que dar um bom testemunho, eu tenho que fazer aquilo que Ele está me ordenando a fazer, para que eu seja cheio do Espírito Santo, e você também. É uma questão de se encher do Espírito Santo. Agora, tem uma coisa: você tem que transbordar. Você, o Espírito Santo na tua vida, quando ele começa a te encher, você tem que transbordar. Não é para você represar. O que você está entregando para o seu vizinho, para o seu companheiro, para o seu esposo, para a sua esposa? Você está entregando para ele aquilo que Deus está te enchendo? Porque é bonito a gente falar assim: olha, Senhor, me transborda com o teu Espírito Santo. O Senhor, Ele quer te transbordar, sabe por quê? Água parada apodrece. Não adianta você falar assim: olha, eu tenho tudo já na minha vida, está bom do jeito que está, eu vou na igreja, está legal, bacana, eu entrego meu dízimo, eu entrego a minha oferta, eu faço tudo, eu estou louvo, tal, mas eu vivo uma vida fechada. Eu não faço aquilo que o Senhor disse que eu tenho que fazer, que é o ide, que é abrir a minha boca, é ser boca de Deus onde quer que eu esteja, é falar do amor do Senhor, é falar daquilo que Ele fez na minha vida. Isso é transbordar. O rio de água viva que vem do trono de Deus sobre a sua vida, ele jamais pode ser represado. Amém? Não represe aquilo que Deus está colocando na tua vida, porque o que Deus coloca na tua vida é para ser repartido. E quanto mais você reparte, mais Ele te abençoa, porque Ele vê que o teu coração não está preso no material, não está preso nas coisas deste mundo. As coisas, às vezes, nós queremos que as coisas aconteçam aqui na terra, aqui neste lugar. Deus quer te abençoar aqui, quer te abençoar também, mas Ele está mais preocupado em te salvar que te dar uma boa condição de vida, gente. Sabe, é notório isso. Ele quer te salvar, Ele está preocupado em te salvar, Ele não está preocupado em saber se você vai ter dinheiro. Ele te dá o suficiente para você viver. Ele dá o suficiente para você viver. Agora, vai depender de você ficar contentinho ou descontente com aquilo que Ele está colocando, com a provisão que Ele está. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que o pouco com Deus é muito. Se o pouco com Deus é muito, e eu tenho que me conscientizar a viver com pouco, glória a Deus. Amém. Vida que segue. Vamos embora. Vamos fazer aquilo que Deus nos chamou. Agora, se eu não faço aquilo para qual o Senhor me chamou, pode ter certeza que Ele vai levantar alguém para fazer aquilo que você tinha que fazer e você não fez. E isso é sério. Isso é muito sério. Porque você é sal. Nós estamos aqui para salgar o mundo, para dar um tempero no mundo. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ninguém. Você não acende uma vela, por exemplo, quando está faltando luz na tua casa, e você vai colocar debaixo da cama.
Então são coisas que acontecem e que nós precisamos ficar muito atento, muito atento. Por quê? Você espera uma glória sendo derramada sobre a sua vida. Todos nós esperamos. Não, eu quero uma glória derramada sobre a minha vida. Mas acontece que se a minha mente não for transformada, não for renovada, por isso que eu falo sempre de emoção, todo mundo controlando suas emoções, gente. Nós vamos passar por sufocos assim, por provas e tentações da nossa vida esse ano inteiro. Assim como passamos 2023, assim como teve outros anos muito ruins. Mas acontece o quê? Que nós temos que ser transformados. Ou você se conforma com o mundo e dá atenção ao mundo e vive de acordo com aquilo que o mundo fala, que é numa ordem contrária àquilo que Deus está colocando na sua vida, ou você se transforma. Então, ou você se conforma com o mundo, ou você se transforma. Porque quando nós somos transformados por Deus, a nossa mente é renovada. E renovada dá o sentido do quê? Na tradução da palavra, quando se fala renovada, a tradução disso significa uma vida melhor. Então cabe a nós o quê? Crer. Eu vou crer. Ainda que eu não possa enxergar nada. Quantos de vocês estão andando do lado de pessoas que não estão acrescentando nada na vida de vocês? Espero que isso não esteja acontecendo aqui. De pessoas que é um verdadeiro ló na nossa vida, e você arrasta essa pessoa junto. Olha o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão, Deus tinha uma promessa para Abraão, para ele, para a casa dele. No entanto, ele saiu de lá e trouxe o sobrinho. Sai de perto de gente que não vai te levar a lugar nenhum. Porque os tempos são difíceis, as situações são complicadas. E se nós não nos agarrarmos à palavra, se não fizermos a palavra de Deus uma verdade, mas fazer mesmo uma verdade na nossa vida, e não ficar fazendo as coisas com Deus, querendo barganhar as coisas do Senhor, e achar que vai assim, não, eu vou fazer isso porque Ele vai fazer isso para mim, porque às vezes Ele não vai fazer, e na maior parte das vezes que você age dessa forma, Ele não age da mesma forma, e não acontece. Por que não acontece? Porque você não está usando a mesma medida que Deus está usando. O teu manequim é 44 e você está querendo colocar um 36. E o pior, o 36 é a medida de Deus para a tua vida. Aí, mas o que eu tenho que fazer? Emagrece, querido, emagrece. Fala assim, Senhor, tira de mim toda a gordura que está fazendo com que eu não venha a fazer parte da tua vida. E quando eu falo gordura aqui, gente, não estou falando gordura física, não se sinta ofendidos, mas eu estou falando a gordura, aquela que Deus pede para separar para Ele, quando Ele fala no tabernáculo, que Ele deixa bem claro para todo mundo, olha, isso aqui vocês não vão comer, porque isso aqui é meu, isso aqui é a oferta que vem para mim. Qual é o seu número? Qual é a sua medida? O que você está fazendo com a sua vida? Quem são as pessoas que estão andando do teu lado? Olha como a palavra de Deus ela é abrangente. Ser sal e luz, que Jesus disse, olha, você é luz, vocês vão brilhar. Se a palavra de Deus estiver inserida em você, onde você estiver, vocês vão brilhar. O exemplo disso foi o que aconteceu quando Jesus vai andando e tem a transfiguração e ele brilha a ponto de Pedro chegar para ele e naquele momento que ele vê Jesus brilhando ali naquela transfiguração, ele fala, Senhor, olha, eu por mim não saía nem mais daqui, vamos fazer um templo aqui mesmo e vamos ficar aqui mesmo e olha, não quero nem saber do restante. Mas Jesus, ele fala, não Pedro, não, você tem uma missão, vocês têm uma missão, você que nos assiste tem uma missão, me servei, a missão de Deus, a missão de ser luz.
de brilhar onde você está, de ter a capacidade de estender a mão, de dar um abraço, de dizer que ama, de viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Então, começa a deixar com que essas emoções, essas coisas da mente que a própria mídia vem colocando vem querendo fermentar na nossa mente, venham ser destruídas pelo Senhor, e que no lugar dessas coisas ruins, venha crescer o amor de Deus na sua vida, e que você possa dar fruto, mas muito fruto, porque eu sei que todos aqui dentro, e você que nos assiste, tem um poder grande de dar fruto. Nós estamos nessa terra, Deus colocou a gente aqui para dar fruto. Ninguém é obra do acaso, ninguém é obra do acaso, nem a criação é obra do acaso. Deus é Deus. Ele já existia antes de se criar o tempo. Lá estava Deus, lá estava Jesus, lá estava o Espírito Santo. É entender que quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vocês são todos lindos. Vocês são todos lindos porque vocês têm a aparência de Jesus. Todos. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E na queda do homem, sabe, onde, nossa, tem hora que fico revoltado com isso, porque de toda a criação, o homem foi o único que não obedeceu. A natureza obedeceu, o universo obedeceu, o universo todo vive numa harmonia muito grande. Mas o homem resolveu desobedecer. E quando o homem desobedeceu, eu vi isso no seminário de um pastor que ele já morreu. E ele falou algo assim que tocou comigo. Que no exato momento em que houve a queda, e Deus, ele disse assim, aspas, falou assim, Deus virou para Jesus e para o Espírito Santo e falou assim, olha, o homem caiu, todos eles levantaram a mão e falaram assim, eu vou. E Jesus foi o escolhido para descer, para morrer, para pagar uma conta que era impagável, para trazer uma cura que ninguém tinha. Ele veio e se colocou entre você e o diabo e falou assim, essa vida é minha, ele é meu. Ele está dizendo para cada um de vocês, você é meu. E qual é a resposta que nós temos que dar para ele? Senhor, eu sou teu, eu quero ser teu, eu quero ter uma vida no altar, eu quero ser diferente, mas eu quero ter essa diferença, e essa diferença é o Senhor na minha vida. Eu quero ser luz, eu quero ser sal, eu quero ter a oportunidade de poder falar de amor, eu quero ter a oportunidade de abraçar aqueles que precisam ser abraçados. Eu quero ter a oportunidade de poder orar por todos aqueles que precisam de oração. Porque você faz parte de uma pátria celestial. E você tem que abrir essa conexão com essa pátria celestial. Porque há um lugar preparadinho para todos nós que professamos a fé no Senhor. Você tem que abrir essa conexão com essa pátria, porque quando você abre a conexão com essa pátria do alto, o Senhor derrama poder sobre a sua vida. Você entrega as suas petições, você entrega o seu desespero, você entrega a tua dor,
E Ele derrama poder para a tua vida, e dizendo assim: Senhor, olha, vai em frente, porque eu estou junto com você. Vai em frente, menininho, que você tem futuro. Só me segue. Vai em frente. É essa palavra que o Senhor está dizendo. Olha, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para o alto. E lá do alto, você pode nem estar me vendo, como eu sei que você não está vendo, mas eu estou te vendo. No momento mais difícil da vida, quando Estevão estava pronto para morrer, como de fato morreu, apedrejado. Nos instantes finais da vida dele, o Senhor deu um presente maravilhoso para ele. Ele olhou para o céu e disse: eu vejo Deus e vejo Jesus sentado à destra de Deus. E eu tenho comigo, isso sou eu, apóstolo Marco Antônio. Ele foi apedrejado, mas ele não sentiu a dor da morte, porque ele estava no Senhor. Ele viu a glória de Deus, e é essa glória de Deus que o Senhor quer derramar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.